Na Band FM, quem ama não esquece. Alguns erros não nos permitem uma segunda chance. 5 segundos e nada. Nada mais será como antes. A minha história começa há mais de 15 anos, quando eu conheci o Ricardo e me apaixonei perdidamente por ele. Naquela época eu era jovem. Eu tinha acabado de terminar a faculdade e vivia uma vida tranquila, confortável com os meus pais. Por ser filha única, eu sempre fui muito mimada e criada com muito amor. A nossa família era muito unida e o meu pai sempre foi muito honesto. Ele fez questão de me educar com os valores dele. Quando o Ricardo chegou, eu sabia que ele seria a pessoa certa para eu ter ao meu lado. Ele era como um príncipe e os meus pais fizeram muito gosto daquela relação. Durante o nosso namoro, eu passei a ter ciúme um pouco excessivo dele, sabe? Mas nem eu entendia bem o porquê, já que ele nunca tinha me dado sequer um motivo para isso. E olha que eu caçava, hein? Nossa, eu ficava mexendo nas coisas dele e tudo mais, mas nunca cheguei a pegar nada que comprometesse. Nada. Mesmo com esse problema, depois de um tempo de namoro, nós nos casamos. E pro meu desespero, o ciúme só piorou. Eu desconfiava de tudo e de todos. Mas por mais que eu vasculhasse as coisas, eu continuava não achando nada. Janaína, pelo amor de Deus, para com isso. Você não vai... Olha aqui. Você não vai encontrar nada. E isso... Você precisa se tratar, porque isso vai acabar com a gente. Ai, amor, eu sei disso. Eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei por quê que eu tenho tanta insegurança assim. Você tá ficando desequilibrada. Isso é perigoso. Por que você não consegue ficar em paz, meu Deus do céu? Eu já te dei prova o suficiente do meu amor. Não precisa desconfiar desse jeito. Por que aquela insegurança não saía de mim? Por que eu estava sempre desconfiando de tudo? Eu não conseguia entender. O Ricardo era um homem maravilhoso, ou não? Se tem uma única coisa que eu posso me orgulhar em toda essa minha história, é que, no fundo, a minha intuição nunca falhou. Eu não tô aqui pra me justificar pelo que eu fiz, não é isso. Você vai entender daqui a pouco que o que eu fiz é realmente imperdoável, eu concordo. Mas o que eu quero dizer é que por muito tempo eu fui ouvindo que era louca, que eu era desequilibrada, que eu era doente. Só que no fundo, a única verdade é que sempre foi o meu sexto sentido que estava me avisando, que estava gritando pra mim. E sexto sentido de mulher é coisa séria. Um dia eu estava no trabalho e eu comecei a me sentir enjoada, meio rosonza, sabe? Eu não sabia bem o que era. Mas eu achei melhor voltar para casa para poder descansar. Era a hora do almoço, eu até tentei ligar para o meu marido, só que ele não atendia. Como eu trabalhava bem perto de casa, eu fui sozinha mesmo. Mas quando eu cheguei em casa, eu me deparei com uma cena que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. O Ricardo, ele estava na cama, na nossa cama, com outra mulher. Eu, a doida, ciumenta, que criava coisas, estava diante do meu marido com outra mulher na nossa casa, na nossa cama. Você já descobriu uma traição? Você já pegou alguma coisa? O que você sentiu nessa hora? Você já viu com os próprios olhos a pessoa que você mais ama com outra? Você consegue imaginar como é que foi isso pra mim? A palavra é transtornada. Eu fiquei
absolutamente transtornada. Ali sim, eu me desequilibrei. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo, não era possível. O Ricardo levantou de um pulo e eu não conseguia me mexer de tão grande que era o meu choque. E aí sim eu saí de mim. Não tem outra explicação para o que aconteceu. Eu saí de mim. De repente não era mais a Janaína que estava ali, era só a minha pior versão. Eu fui até a cozinha enquanto o Ricardo vinha atrás de mim. E eu peguei uma faca e eu só ia ameaçando, sabe, eu acho. Mas quando eu me virei e eu olhei para a cara daquele traidor, eu parti para cima dele. E eu enfiei a faca no pescoço dele. Na mesma hora eu larguei a faca e ele caiu desmaiado no chão. O que eu tinha feito, meu Deus? O que eu fui fazer? Eu tinha matado meu marido. Eu tremia, mas eu tremia tanto que eu achei que eu fosse cair dura ali. A amante dele fugiu na mesma hora. E eu ainda tive forças para ligar eu mesma para a polícia e dizer que tudo aquilo que eu tinha feito. Eu fui presa em flagrante. Como é que eu fiz aquilo? O que aconteceu? O que ia acontecer? E agora? Eu fui levada para a delegacia e algumas horas depois o meu pai apareceu e eu fiquei sabendo que o Ricardo ia sobreviver. Apesar do estado grave dele, ele ia sobreviver. Eu nem sei explicar aqui o tamanho do meu alívio. Mas aquele momento durou pouco, porque logo depois o meu pai me disse que só estava ali para me ver pela última vez, porque para ele eu tinha morrido naquele dia. E foi como a morte mesmo para mim. O meu pai sempre tinha me dado tanto amor. Ele sempre cuidou tanto de mim, me cuidou como uma princesa. Ele nunca aceitaria, nunca. 5 segundos de desequilíbrio e a minha vida acabou. Eu fiquei detida por um tempo e depois me levaram para a prisão. E foi lá que, fazendo os exames que toda detenta tem que fazer quando chega, que eu acabei descobrindo que eu estava grávida. Parecia um pesadelo. Uma mentira, né? Não podia ser. Eu, grávida, agora. Não podia ser. Eu estava ali sem saber quando eu teria um julgamento, por quanto tempo eu ia ficar presa. E estavam me dizendo que eu estava grávida. Grávida do homem que eu tentei matar. Meu Deus, o que era aquilo? Eu fiquei tão desolada, totalmente destruída. Há alguns dias a minha vida era completamente perfeita e agora eu estava presa por tentar matar um homem. E eu ainda por cima estava grávida. Alguns dias depois, o Ricardo, que até então não tinha mais me visto ou sequer falado comigo, ele foi autorizado a me visitar na prisão. Acho que ele só quis estar lá para me humilhar mesmo. Eu fiz questão de vir aqui para olhar bem para você. Para olhar bem para os seus olhos e dizer que você vai pagar pelo que você fez, entendeu? Você vai apodrecer aí dentro, Janaína. Ricardo, eu tô grávida. Eu descobri aqui e eu não sabia. Você é um monstro. Olha o que você fez com as nossas vidas. Você pode ter certeza de que eu vou tirar o meu filho de você assim que eu puder. Tenha certeza absoluta disso. Entendeu? Você me ouviu? Eu não tinha nem forças para brigar. O que é que eu poderia falar? Que razão eu tinha? Meu julgamento demorou alguns meses para acontecer e eu já estava com a barriga grande quando eu recebi a sentença. Quase 8 anos, por tentativa de homicídio. Eu sabia que podia não chegar a cumprir tudo isso, mas por um bom tempo eu sabia que ia ficar atrás das grades.
Eu que sempre recebi tanto amor, tanto carinho, que tinha uma família que tinha cuidado tanto de mim, ia ter um filho na prisão. E o pior, viu? Eu sabia que só poderia ficar com ele por 6 meses. Depois ele seria tirado de mim. Essa é a lei. Eu já não sabia mais o que fazer. Meus dias e noites eram pensando em como ia ser entregar o meu bebê para o Ricardo quando chegasse a hora. E não tinha o que eu pudesse fazer. Era a lei e eu não valia nada ali dentro. O parto do Joaquim foi bem tranquilo, mas muito solitário. Além de uma agente da prisão, ninguém mais esteve no hospital comigo. Não era permitido e eu duvido que alguém fosse querer também. Meus pais nunca tinham me visitado, nem respondiam às minhas cartas, e o Ricardo já tinha deixado claro que só queria pegar a criança quando fosse a hora. Mesmo assim, o meu filho chegou como um sol na minha vida. Foi a primeira vez em meses que eu consegui sorrir. Tão lindo, tão perfeito, ele era uma bênção. E eu chorei tanto esse dia. Eu chorei de felicidade por ser mãe e de tristeza também. Uma tristeza profunda por saber que o nosso tempo começava e já estava quase acabando. Foram os melhores 6 meses da minha vida. Muito difíceis também, mas os melhores definitivamente. Eu não entendia quando as mulheres falavam que o amor de mãe era o melhor amor do mundo, mas o meu filho me mostrou o que era. Me mostrou que por ele eu seria capaz de qualquer coisa. Eu sofria demais porque cada dia que passava era um dia a menos com ele. Eu preferia ficar presa o resto da vida se soubesse que ele poderia ficar comigo. Mas cada dia a menos na cadeia era também um dia a menos com ele. Até que chegou o dia. O dia em que iam tirar o meu menino de mim. O dia em que o pai dele chegou para buscá-lo. Eu nunca mais tinha visto o Ricardo. Mas ele fez questão de me encontrar e me humilhar mais um pouquinho. Como se já não bastasse todo o sofrimento que eu já estava passando. Sabe o que eu sinto? Eu sinto pena de você, Janaína. Pena. Como é que eu pude me casar com uma pessoa dessas um dia? Ricardo, por favor, vai. Só cuida bem dele, só isso. Ele gosta que faça carinho na mãozinha dele pra ele dormir, tá bom? Faça-me o favor. Eu não preciso de conselho de uma assassina. Pode ter certeza que eu vou cuidar muito melhor dele do que você. E não tenha dúvidas que ele vai crescer sabendo exatamente quem é a mãe dele. Exatamente quem é você. Eu nunca vou mentir pro meu filho. Ele vai saber de verdade o que a mãe dele fez pra vir parar nesse chiqueiro. Essa cicatriz aqui no meu pescoço vai sempre lembrar a gente de quem é você. A separação do meu Joaquim foi pior do que a própria prisão. Quando eu vi ele se afastando, eu senti uma dor tão grande. Eu senti como se alguém estivesse atravessando uma faca no meu peito. Eu me joguei no chão, eu tentei impedir que levassem o meu bebê. Por que Deus tinha feito isso comigo? Por que eu estraguei a minha vida desse jeito? Por quê? Se estar presa era ruim. Depois que o Joaquim foi embora, então ficou insuportável. Dia a dia, hora após hora, eu só sabia pensar no meu filho. Onde ele estava? Como é que ele estava? Será que estavam cuidando bem dele? Será que ele estava chorando? Será que ele era feliz? Eu me imaginava abraçada com ele,
Eu me imaginava na rua, livre, podendo passear, levar ele na creche. Eu me imaginava fazendo um bolinho no aniversário dele. Eu perdi tudo. A primeira palavra, o primeiro passo, as risadinhas, as descobertas, tudo. O Ricardo nunca respondeu nenhuma carta, ele nunca me mandou sequer uma foto. Nem os meus pais. Por mais que eu implorasse, eu perdi o meu filho totalmente. Por anos e anos, eu nunca soube nada dele e eu posso garantir que em momento nenhum a dor ficou mais leve. Doía demais. A saudade chegava a sufocar. O que me manteve de pé naquela prisão foi saber que quando eu saísse, eu ia poder abraçar o meu filho de novo. Era para isso que eu vivia. Era para isso que eu esperava. Mas aconteceu que eu já saí há 2 anos e o meu filho não quer me ver. O Joaquim tem medo de mim. Óbvio, né? Era óbvio que isso ia acontecer, era óbvio. Até parece que o Ricardo não ia trabalhar direitinho nesses anos todos para que o meu menino me odiasse. E eu saí tão cheia de ilusão, sabe? Tão cheia de esperanças. E eu descobri que eu tinha perdido o Joaquim para sempre. Por mais que eu tente me aproximar, ele não quer. Ele pede para ir embora. E eu vou porque mãe é assim, né? A gente nunca vai colocar a nossa vontade acima da vontade de um filho porque, sei lá, é melhor doer mais na gente. Anos e anos sonhando com um encontro, com um abraço forte, sonhando em sentir o cheirinho dele. Mas eu perdi o meu Joaquim. Mesmo sendo uma mulher livre hoje, que não deve mais nada para a justiça, nada, não devo mais nada. Nunca mais vai fazer sentido a minha vida. E por pior que eu tenha sido, por pior que tenha sido meu erro, nenhuma mãe deveria ser obrigada a ficar longe de um filho.